Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente, uma semana depois, de não ter jogos do São Paulo. E o Tricolor voltou hoje a campo contra o Ituano lá em Itu. E o termo para usar hoje, para nós fazermos a utilização de um bom termo hoje para o jogo do São Paulo, é péssimo jogo. O São Paulo começa hoje com um time diferente. Você começa hoje com um time diferente e com gramado pesado, evidentemente, muito pesado, com bolas sendo travadas, passes sendo travados. Basicamente, a água, as poças de água do campo sendo parte integrante da zaga do time do Ituano. Mas o time, ele já começa um pouco esquisito. Ele não leva em conta nenhuma a questão do gramado. O gramado é uma questão. Se você entra com um time de triangulação, de associação, como ele entrou hoje, na grama, você vai ver que grandes jogadas desse time associativo não vão funcionar. Não vão funcionar porque essa bola vai travar, ela não vai correr na velocidade que precisa. E mesmo assim, essa necessidade do treinador de São Paulo em arrumar um jeito para colocar o Luciano, por exemplo, é algo muito específico dele. Mas eu nem questiono tanto isso nesse jogo, porque o time ele consegue produzir um pouco e o Luciano faz o segundo gol. Então o Luciano é um jogador inteligente, ele é um péssimo meio-campo. Meio-campo ele é pior, ele é horrendo jogando como meio-campista. Mas como segundo atacante, ele vai bem, ele acha os espaços, perdeu um gol na cara, mas depois acabou recuperando, fazendo o segundo gol do time. Mas no primeiro tempo, e claro, o Pablo Maia suspenso, entra o Bobadilla e na régua. Um bom jogador o Bobadilla, não erra passe, ele perdeu uma bola, rapidinho recuperou de novo, um bom jogador. E se nós pensarmos de uma forma pragmática nesse jogo, você tem o campo pesado. É mais conveniente você entrar com o Caleri para brigar ali na frente, para segurar essa bola, e você entra com dois pontas rápidos para conseguir cruzar essa bola, né, para chegar perto do gol, trazer para dentro, bater no gol, que são perspectivas que acontecem quando você está com o campo molhado, porque para o goleiro é uma infelicidade o campo molhado. Às vezes a bola vem, ela dá um pingo, ela mata o goleiro espalma, ela passa, né, por conta da quantidade de água que tem ali no campo. Mas o primeiro tempo, São Paulo joga um primeiro tempo esquisito. E um primeiro tempo bom, na minha humilde visão. Né? Você vê São Paulinos por aí, eles criticando até o primeiro tempo do time. Eu não acredito que tenha sido eu não concordo com a escalação do Carpini, mas o time, na minha humilde visão, foi ali, trabalhou direitinho, toma um gol por uma infelicidade, um erro do Arboleda. O Arboleda vai atrasado, né? Ele chega atrasado ali na bola e o atacante acaba interceptando ele. Mas São Paulo vira ganhando o jogo.
E aí é o ponto de nós pensarmos. Um técnico, e eu vi algumas pessoas ventilando isso quando o treinador de São Paulo foi contratado. O técnico que viveu e hoje ele dá um update na vida dele e vai para um time grande, ele ainda traz aquelas questões de time pequeno. Porque o Carpini, a atuação, eu não dou nota, né? Tem gente que dá nota para os jogadores. Mas se eu fosse dar uma nota pro Carpini, é 0 negativo. É 0 negativo. É menos 20 a nota nele, menos 10. E foi péssimo o Carpini hoje. O treinador de São Paulo foi péssimo hoje. Foi péssimo. E isso é mais uma evidência da incapacidade desse treinador de mexer no time. Ele tem uma incapacidade ímpar de alterar as peças durante o jogo. Ele tem um grave defeito de leitura de jogo, treinador de São Paulo. Um grave. E é uma necessidade de tirar o Bobadilla, por exemplo. O Alisson vem jogando num campo encharcado. Por que você não tira o Alisson e coloca o Michel, por exemplo? Foi o que ele fez. Ou você pode colocar o Galopo para cadenciar aquele meio campo, que o campo tinha melhorado um pouco. Você tira completamente o Bobadilla. Ele trabalhou como um meio-campista de contenção. Ele trabalhou como um terceiro zagueiro ali no terço do meio de campo. Ele desarmou muitas bolas. Ele tira esse rapaz e ele coloca o Michel Araújo, que ele tem capacidades defensivas, mas ele abriu o time de São Paulo. Você vê o gol que o São Paulo toma de empate aos 44 minutos do segundo tempo. Então, as escolhas do Carpini são mais evidências da incapacidade de leitura de jogo do Carpini. E isso é preocupante para o restante da temporada do São Paulo. Isso é muito preocupante. Porque hoje nós estávamos enfrentando com o campo molhado, ok, encharcado, mas nós estávamos enfrentando um time rebaixado no Campeonato Paulista. Com mais torcedores do São Paulo do que do Ituano. E não tinham mais torcedores do São Paulo porque o Ituano não liberou os ingressos do tobogã da nossa esquerda vendo o jogo. Porque se ele tivesse liberado, estaria lotado de São Paulinos. Então, o que acontece hoje e a leitura do Carpini, depois ele coloca o Rames, ele fragiliza mais ainda a parte defensiva. Ele vai lá e coloca o Juan. Ele vai lá e coloca depois o Diego Costa. Você põe um zagueiro no meio do segundo tempo para esse cara aquecer. Até ele aquecer, ele errou. O Diego Costa errou todas as bolas defensivas que ele trabalhou. E você tira o Igor e coloca o Rafinha. Você coloca um terceiro zagueiro e você mantém jogadores de associação, nenhum jogador de velocidade no time. Você mata o ataque São Paulino. Você mata o ataque, porque o Igor Vinícius, ele é agudo, o Rafinha não. O Rafinha é de contenção, ele não é de chegada. Então você acaba com o sistema defensivo de São Paulo. O São Paulo normal já não vem desempenhando um papel tão bom nesse ano. Claro que tem as questões de arbitragem, vem muito prejudicado. Mas aí o Carpini, ele conseguiu acabar com o São Paulo. Ele conseguiu acabar com o resultado que o São Paulo constrói no primeiro tempo. Por quê? Porque ele foi covarde. Ele foi covarde, o Carpini. Ele fez substituições péssimas, ele atolou o time de São Paulo e deu a possibilidade do Ituano empatar o jogo. E olha que o Ituano nem se salvaria da Série B. Ele precisaria ganhar e torcer para o Bragantino fazer o gol. Entende? Então, péssimo o treinador de São Paulo no jogo de hoje. Ele não foi bem.
Ele não foi inteligente. O time perdeu características num campo molhado. O time não criou nada no segundo tempo. Até que um pênalti, que realmente uma alavanca ali atrás do Juan, e parecido com a do Piquerez no jogo lá do Palmeiras, no assalto, que o São Paulo é assaltado, o juiz, o Klaus dá o pênalti, o Lucas vai lá e marca o gol. Mas isso salvou a pele do Carpini. Salvou a pele do Carpini. Porque se o São Paulo é eliminado, porque ali, se o Lucas não faz aquele gol, o São Paulo estaria eliminado. Eu não sei se eles o que fariam, mas esse rapaz, esse treinador de São Paulo, tem graves questões de leitura de jogo, graves questões. E isso é preocupante. Isso é preocupante para nós São Paulinos. Isso é preocupante e nós precisamos manter a orelha em pé. Porque em uma semifinal, quartas de final, oitavas de final de uma Libertadores, num mata-mata de Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, essas eu não sei nem como adjetivar isso, mas nós podemos trabalhar com essas escorregadas do treinador de São Paulo, para sermos gentis. Essas escorregadas do treinador de São Paulo, elas podem custar muito caro. Elas podem custar muito caro, porque ele não leu o jogo e hoje o São Paulo foi uma lambança, treinando uma semana completa. São Paulo foi uma lambança. São Paulo foi péssimo hoje. São Paulo não conseguiu produzir, conseguiu encontrar gols, mas não produziu da forma esperada. Claro, tem o campo, mas não produziu. E ele pega a salada de fruta e embanana mais ela ainda no segundo tempo. E acaba com o time de São Paulo. Ele acaba com o time de São Paulo. E é legal classificar, mas foi o que eu disse no jogo da Inter de Limeira. Calma, é a Inter de Limeira, e eu direi isso novamente. Calma, é o Ituano. Nós ganhamos do Ituano. E essas questões do processo de jogo, essas questões de um time bagunçado, de um time esquisito, é preocupante para nós São Paulinos. E, na minha visão, ele não está firme no cargo. E se eu fosse o treinador de São Paulo, eu sentaria com o Muricy e conversaria, tentaria aprender alguma coisa, mas ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado e a orelha dele tem que ser puxada. Porque o São Paulo, no final do jogo, no último minuto do jogo, estava desclassificado por culpa do treinador do São Paulo. O que aconteceu contra o mafioso Palmeiras e a mafiosa Federação Paulista passou. Hoje o resultado estava na mão do São Paulo. E o treinador de São Paulo foi mal e se desempenhou mal. E o time de São Paulo está onde está. Eu posso estar enganado, mas o time de São Paulo está onde está hoje. Se classificou muito mais pelo que sobrou do ano passado e pelas potencialidades individuais que são produzidas no tricolor. Que são jogadores individualmente muito diferentes que o São Paulo tem. E ele não, por exemplo, não utilizou o Eric hoje. Por quê? Por quê? Eu não sei. Para ficarmos de orelha em pé. E vamos, São Paulo. Vamos torcer aí, porque agora que venha o Novo Horizontino, o grande Novo Horizontino, que joga bem, que é um time bom, aplicou 3-1 no Corinthians,
lá na primeira fase. Tudo bem, né? Aplicar 3-1 no Corinthians, ainda mais como estava, não é tanta coisa. Mas temos o Novo Horizontino e não sabemos o que nos espera esse ano. É tudo muito turvo e muito inconsistente para nós colocarmos qualquer coisa desse time de São Paulo. Se você ficou até aqui, curte aí e manda para os São Paulinos que estão próximos de você, e porque somos 22 milhões de torcedores, segundo a última pesquisa que saiu de torcidas do Brasil. Flamengo 46 milhões, Corinthians 30 milhões, São Paulo 22 milhões, por cada 15 milhões, Vasco 14 milhões, e assim sucessivamente. E o Peixe 6 ou 7 milhões. E então tem para quem enviar. Tamo junto, é nós, orelha em pé, orelha quente, sem emoção. No jogo, muita emoção, mas depois do jogo, sem emoção, porque o prognóstico para nós São Paulinos não é positivo até agora neste ano. Um inconstante time, assaltado sim, mas os procedimentos não nos agradam. Tamo junto, é nós. Vamos, tricolor paulista.